E aí, pessoal, nosso último exercício da listinha, né, com 6 exercícios. Espero que você esteja entendendo bem o assunto, né, sobre estequiometria. Não serão os últimos, tá? Posteriormente, a gente vai trabalhar com reagente limitante, reagente excesso. Estou pensando também em gravar um experimento com você, ir lá no laboratório e gravar uma titulação. Então, se você não sabe do que se trata, já dá uma procuradinha num vídeo aí, né, para que você entenda de uma forma mais fácil os próximos vídeos. Beleza, galera? Então, sou o professor Eduardo, para quem não lembra ou para quem está chegando agora, né, começando a assistir os vídeos agora, caso tenha começado por esse. Sou o tutor do curso de Química, Licenciatura e Bacharelado, né, professor do curso de Química, Licenciatura e Bacharelado do Centro Universitário Uninter. Convido vocês a estarem participando, né, de todos os vídeos e perguntando também lá nas tutorias. E não esqueça de fazer seus comentários lá, né, porque é bem importante. Ah, professor, eu acho que também devia colocar o assunto lá, sei lá, tabela periódica, ou sei lá, distribuição eletrônica. Então, esses vídeos são em cima, são baseados no que vocês me pedem para gravar. Isso em relação à química, tá? Aí você pode ver lá, tem no mesmo canal do YouTube, na Exatas Uninter, tem vários e vários vídeos relacionados também ao cálculo, né? Tem o professor Eusélio lá que sempre ajuda a gente aí nos momentos de dificuldade. Não deixe de participar e ver os videozinhos dele lá também que são bons pra caramba. Tenho aprendido bastante com o professor também. E tem outros também, professora Flávia, professora, enfim, né? Professora Denise, professor Otto, enfim. Tem vários vídeos que você pode visualizar lá, que vai, consequentemente, tenho certeza absoluta que vai ser muito bom para o seu aprendizado. Tranquilo, galera? Então a ideia agora nossa é resolver o exercício 6, último exercício dessa primeira lista de exercício. Me acompanhe no slide ali para você ter o enunciado. Então o slide diz assim, ó, vamos pular lá para o 6. Uma das maneiras de se obter sais é através da reação entre um ácido e uma base. Um químico realizou a reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de potássio, utilizando 7,3 gramas de ácido clorídrico e 15,8 gramas de hidróxido de potássio. Marque a alternativa que apresenta o rendimento percentual da reação, considerando que foram obtidos 12,5 gramas do sal correspondente. Tranquilo, galera? Então volte comigo aqui, ó. Alguns pontos importantes. Vou deixar minha colinha aqui do lado, que agora vamos trabalhar um pouquinho com alguns temas importantes. Por exemplo, uma reação ácido mais base. Né? Pensando na definição de Arrhenius, você tem que ácido mais base vai formar sal e água. E essa reação chama-se reação de neutralização. Toda substância que libera hidrogênio, H+, como único cátion em água, isso é denominado por Arrhenius como ácido. Toda substância que libera o OH- como único ânion em água vai ser considerado uma base. Beleza, galera? Então, ácido libera H+ em solução aquosa ácido libera H+ em solução aquosa e base libera OH- em solução aquosa. E essas duas junções, né, ácido mais base, vai formar o sal e água. Mas como que eu vou saber o que é um ácido? Toda substância que seja um ácido, de acordo com Arrhenius, começa com H. HCl, esse é o ácido clorídrico que você viu no enunciado. Toda substância que seja uma base, ela vai terminar com OH. Então, OH. E na frente vai ter geralmente um metal. Tem uma substância que não é um metal, que é uma base que não é um metal, que é o NH4OH, que é o hidróxido de amônia. Todas as outras vai ter um metal na frente. Né? Então não é só pelo que falo que terminar em OH que é base, tá? Tem que ter o OH e na frente um metal, excluindo essa que eu acabei de comentar com vocês. E ácido mais base forma sal e água. Mas qual que vai ser a fórmula do sal? Por exemplo, NaCl, é o sal de cozinha que você usa lá na tua casa, né? Cloreto de potássio, que é o KCl, é o sal magro lá que é usado para pessoas que têm problema de pressão alta e tudo mais, né? Enfim, tem vários tipos de sais. A gente pensa em sal no sal de cozinha, mas tem muitos tipos de sais. E um sal nada mais é do que uma reação ácido-base. Mas qual que vai ser a fórmula desse sal se eu reagir esse ácido, que inclusive está no teu estômago nesse exato momento, esse ácido clorídrico, ele é o responsável por ajudar a auxiliar a digestão dos alimentos. E se eu reagir ele com o KOH? Qual sal que eu vou produzir? Então o que você vai fazer? Primeira coisa é você pegar o teu ácido ou a base, tá na ordem, não importa muito, e fazer a separação do cátion e do ânion.
Lembra que eu acabei de falar que isso é um ácido, começa com H. E todo ácido vai liberar H+, como único cátion. Aí você vai fingir que esse hidrogênio não está aqui. O que você visualizar depois, você vai copiar. No caso aqui é o Cl. Se o hidrogênio ele tem carga positiva, o cloro ele vai ficar com carga negativa. E aí a quantidade de hidrogênios que você tem aqui embaixo, que inclusive tem um nome para isso, um hidrogênio chama monoácido. Se eu tivesse 2 hidrogênios, diácido, 3 hidrogênios, triácido, 4 hidrogênios, tetraácido. Tem algumas exceções no meio do caminho, tá? Mas, de uma forma geral, seria isso, tá? Então, essa quantidade de hidrogênios que você tem aqui, você vai colocar em cima da carga da substância negativa. Então, vai ser -1 aqui. Só para lembrar, esse 1 não precisa aparecer, mas o hidrogênio é sempre, sempre mais 1, tá? Então, você acabou de fazer a ionização do ácido. Ionização é uma produção de íons. Você produziu o cátion H+, e o ânion Cl-. Aí vai fazer a mesma coisa para a base, que é o KOH. Então, KOH. Quem que é o fixo da base? Lembra a definição que eu acabei de comentar com vocês? Toda base libera OH-. Então, embaixo do negativo aqui, ó, eu vou colocar o OH-. Isso é fixo, tá? Então, isso aqui é fixo para o ácido, H+1, e isso aqui é fixo para a base, OH-1. Aí, o fixo do ácido, eu tampava o hidrogênio. O fixo da base, eu vou fazer o mesmo procedimento, vou tampar. Vou tampar o OH. O que você vai ver aqui na frente? Você vai ver o K. Então, aqui o K, ó, você copia separado. E aí, é o mesmo procedimento. A quantidade de hidrogênios ficava em cima, né, da carga, que é chamada de carga, do teu ânion. Agora, a quantidade de OH, se não tem parênteses, significa que você tem 1. Quantidade de OH, que é 1, vai ser a carga do teu cátion. Quem está na frente é chamado de cátion. Então, é 1OH, cátion é positivo, ele vai ser mais 1. E aí você fez a dissociação. Por que que ácido é ionização e base é dissociação? É pelo tipo de ligação. Os ácidos, eles são covalentes. Você vai usar o nome ionização, é uma produção de íons. E a base é uma ligação iônica. Você vai separar os íons, tá? Então o termo é diferente mesmo, beleza? E agora você vai fazer o quê? Você vai pegar os seus cátions, isso eu chamo de balanço de cargas, tá? Vai pegar os seus cátions que você produziu, todos eles. Então aqui, ó, hidrogênio. Então você coloca aqui, ó, hidrogênio, mais 1. E aí também tem o cátion aqui, que é o potássio, que é o K, né? Coloca aqui, ó, K mais 1. Copio todos. Cuidado com o seguinte, ó, se tivesse um balanceamento, se tivesse, por exemplo, um 2 aqui, aí seria 2 vezes 1, seriam 2 hidrogênios, tá? Aí você colocaria 2 aqui. E da mesma forma, esse 2 vezes 1 cloro, seriam 2 cloros, tá? Então, caso tivesse um número aqui, por exemplo, 2, ele multiplicaria a quantidade do ácido. Aí, consequentemente, mudaria a quantidade desses aqui também. Da mesma forma, a base. Se eu tivesse um 2 aqui, não seria 1 potássio, seria 2 vezes 1, então seria 2 potássios. Aí você colocaria 2 aqui, beleza? Mas nesse caso, por enquanto, a gente não tem nenhum balanceamento aqui ainda, tá? Porque a gente não tem a reação pronta. Então você vai ter o hidrogênio e o potássio. E agora você copia os ânions. Copia lá os ânions. Então esses ânions, sempre o hidrogênio, você coloca embaixo dele o OH, que um vai reagir com o outro. Então aqui você tem o OH, coloco aqui, e o meu outro ânion, que é o Cl. Aqui. E aí depois que você copiou todos, você simplesmente vai fazer uma soma. Aí esse hidrogênio com H, esses dois reagem para formar H2O. 2 hidrogênios mais O. H2O, água. Então ácido mais base vai formar água. Mas, aí esse com esse aqui, o cátion com o ânion, forma o sal. Então é simplesmente copiar. Eu tenho um potássio e um Cl. E aí você tem o sal formado. Então aqui seria o KCl. Beleza? Então a gente montou a reaçãozinha, tá? Esse ácido mais essa base vai formar esse sal mais água. Tranquilo? Depois que você fez tudo isso, agora dá para você começar o exercício da estequiometria, tá? Então aqui eu vi conceitos de ácido, base, reação de neutralização.
Agora, com isso, a gente começa o exercício em si. O exercício é tranquilo, tá? O objetivo desse exercício era trabalhar com essa formulação. Mas, para não confundir vocês, eu vou apagar isso aqui, ó, só o raciocínio aqui, tá? E vou deixar a minha reação. Se você não entendeu, você volte o vídeo aí, pause, né? Anote e volte. Agora, vou pegar aqui de novo o slide. Se você puder voltar comigo, que faz tempo que a gente leu, né? Só para pegar os dados. Então, uma das maneiras de obter o sal é através de uma reação entre o ácido e uma base, né? Um químico realizou entre o ácido clorídrico e o hidróxido de potássio, utilizando 7,3 gramas do ácido. Então, vamos anotar aqui, ó. Massa do ácido, 7,3 gramas. Deixa lá no slide. Com 15,8 gramas de hidróxido de potássio. Então, o hidróxido de potássio, a massa disso é 15,8 gramas de hidróxido de potássio. Foram obtidos 12,5 do sal. Então, o sal é o KCl. Então, a massa do sal, 12,5 gramas. E ele quer saber, nessa reação, qual que vai ser o rendimento. Então, a pergunta é, qual o rendimento? Beleza, galera? Então, volte comigo aqui agora. Então, esse exercício, ele é clássico de exercício com reagente limitante em excesso. Então, se lembra que regra de 3 é 2 colunas. Aqui você vai ter 1, 2, 3. Então, você tem aqui, ó, massa de HCl, lembra lá, primeira linha, grandezas, massa, né, que é gramas. Aqui também, você vai ter massa. E aqui do KCl também, você vai ter massa. O problema é que você vai ter 3 colunas e você só vai usar 2 para fazer a regrinha de 3. Uma delas vai ter que ser excluída. Qual? Bom, vamos primeiro pôr os dados. Então, essa aqui era a tua primeira linha, né? A grandeza. A segunda linha, se a sua grandeza fosse massa molar. Não é esse 7,3, tá? É massa molar. Então, a segunda linha, massa molar do HCl. Você vai pegar da tua tabelinha periódica, eu já tenho informação aqui para você, ó. Mas ele vai ser 36,5, que é 35,5 para o cloro, mais 1 para o hidrogênio. Somos 2, 36,5. Aí vai fazer a mesma coisa para o KOH. Massa do potássio, mais massa do oxigênio, mais massa do hidrogênio. Isso daí vai dar 56. Isso dá uma olhadinha na sua tabela periódica lá. E a massa do KCl, que é a massa do cloro, mais a massa do potássio, que é 74,5 a somatória dos dois. Professor, você não está multiplicando pelo balanceamento aí, que o balanceamento aqui vai ser tudo 1, tá? Não vou perder tempo agora com o balanceamento, que a gente já teve 2 vídeos falando sobre isso. Então reveja lá, caso você não tenha entendido ainda, tá? Então aqui é 1 para 1, então aqui vai ser multiplicado por 1, que é o balanceamento. Aqui vai ser multiplicado por 1, e aqui também vai ser multiplicado por 1. Montei a segunda linha. Agora a terceira linha. Lembra que são os dados enunciados. Eu perguntei qual que é a massa do KCl produzido. Na verdade, a pergunta é rendimento, tá? Desculpe. Quando a pergunta for o rendimento, aqui no teu produto, você vai considerar isso aqui como se fosse a sua incógnita. Tem que ter uma incógnita, né? Você não tem como resolver. Então, quando a sua pergunta for rendimento, o teu produto, que é o KCl, ele deu a massa, mas você vai fingir que isso não existe. Vamos ver se realmente vai ser essa aqui. Então, aqui, ó, eu vou colocar o meu X. E aqui embaixo eu vou pegar os dados que ele deu no enunciado. Então aqui eu coloco 7,3 e aqui eu coloco 15,8. E aqui eu montei a segunda e terceira linha. Uma dessas duas que são reagentes eu vou ter que excluir. Aí vou ter um conceito que é chamado reagentes, vou abreviar aqui, reagente limitante e reagente em excesso. Reagente limitante é esse aqui que eu vou usar. Então, esse aqui que você vai usar. Esse aqui, o excesso, você vai descartar. Então, tem que descobrir, tá? Mas como que eu vou descobrir isso, professor? Qual que vai ser o procedimento? Vai ser o seguinte, ó. Como aqui você tem o ácido, então a primeira ideia, vou fazer aqui embaixo, vou separar aqui para não achar que é o mesmo exercício, tá? Eu vou precisar pegar essas massas aqui e vou ter que transformar em mol. Por quê? Porque quando você balanceou, você sabe que você tem 1 mol de HCl para 1 mol de KOH. Então, pelo balanceamento,
1 mol desse e 1 mol desse. A quantidade de mols deveria ser igual. Claro que não está igual, né? Porque esses valores aqui estão diferentes, ó. Então, eu preciso transformar esses números de mols, de massa em mols, para ver se essa relação lá vai ser válida. Então, vamos transformar primeiro o HCl, ó, esse aqui, ó, 7,3. Vamos ver se isso corresponde ao valor, tá? Então, a formulazinha do número de mols é essa aqui, ó. O número de mols é massa sobre massa molar. Então, vamos trabalhar primeiro com HCl. Então, o número de mols do HCl vai ser a massa, que o enunciado deu, tá, ó, 7,3, sobre a massa molar dele, que eu já havia calculado, né, que é o 36,5. Então, 36,5. Então, esse número de mols aí do HCl, já fiz a continha aqui para você, ó, vai ser igual a 0,2. Então, 0,2. E aí faz a mesma coisa para a base. Então, o número de mols do KOH vai ser a massa, mesma forma, massa dele, massa qualquer, tá? Que o enunciado deu. É o 5,8, desculpa, 15,8. Então, 15,8 sobre a sua massa molar, que é o 56, que já tinha calculado aqui em cima. 56. Aí vai fazer essa divisãozinha aí, você vai encontrar 0,28. Aí com esses valores, você vai definir, ó, com esse valor aqui, ó, que é para o HCl, e esse valor aqui, que é para o KOH, você vai definir quem que está em excesso, quem que é o limitante. Então, pela estequiometria, eu sei que 1 mol de HCl, ele vai reagir com 1 mol de KOH. Ele deveria ser o mesmo valor. Agora, pega esses valores que você acabou de encontrar e coloca aqui embaixo. 0,2 mols de HCl deveria ser 0,2 mols de KOH, que é 1 para 1. Só que você encontrou 0,28. Então, não está o mesmo valor. Mas como aqui deveria ser 0,2 e está 0,28, eu tenho mais. Então, se eu tenho mais, esse aqui é o reagente em excesso, consequentemente, esse aqui vai ser o reagente limitante. E como eu havia comentado, é o limitante que eu vou usar para fazer a conta. Beleza? Então, esse procedimento aí, descobrir o limitante. Tendo o limitante em mãos, agora resolve aqui, ó. Então, esse excesso eu não vou usar, que é o KOH. Então, nada disso aqui, ó, eu vou precisar usar. E aí você simplesmente vai fazer uma regrinha de 3 aqui com o limitante. 7,3 para 74,5, né, multiplicando, e o 36,5 dividido por vezes x, daí vai passar dividindo, né, e você vai encontrar o valor do x. Então, vamos fazer a continha aqui do ladinho, ó. Vou apagar aqui só para você acompanhar, e aí a última continha. Então aqui, ó, 7,3 vezes, vou pegar pelo x primeiro. Então x, que é isso que eu estou querendo encontrar, né, vai ser o quê? 7,3 vezes 74,5 dividido por 36,5 vezes 1, que é o próprio 36,5. Vai fazer essa continha aí, e você vai encontrar, deixa eu achar aqui minha continha, 14,9. 14,9. E a última parte, professor, tem uma última parte, professor? Não acredito. Sim, porque eu não perguntei isso, né? Eu perguntei qual o rendimento. Aí lembra que eu estou calculando aqui a massa do KCl, que era 12,5. Mas eu encontrei 14,9. Esse valor que você encontra é como se fosse o máximo que você poderia ter encontrado. Tá, eu vou pagar aqui embaixo. Então já entendeu bem essa parte, né? Última continha. E para finalizar o exercício, você vai ter o seguinte. 14,4, agora é o cálculo de rendimento aqui, tá? 14,9, aliás, desculpe, gramas de KCl seria
com um rendimento de 100%, que é o máximo que você poderia ter encontrado, 100%. Só que o enunciado me falou que eu não produzi 14,9, eu produzi 12,5. É agora que você vai usar esse valor. Então, 12,5 gramas corresponderia a qual rendimento? Isso aqui é em porcentagem. E aí, mais uma continha, mais uma regra de 3, ou dá para fazer uma proporção, aí você vai decidir, multiplicando por regra de 3, ó, esse vezes esse, e esse vezes esse, e você vai achar que o rendimento em porcentagem, 12,5 vezes 100 dividido por 14,9. E aí esse valor aqui vai dar aproximadamente 83,3%, que aí corresponde, né, à última alternativa ali, que é a alternativa E. Beleza, galera? Então, acabamos de ver aqui, né, um exercício de estequiometria, esse já é um pouquinho mais complicado, né? Aconselho a você rever e novamente rever, tentar refazer, veja lá alguns exercícios, tem um monte na internet sobre isso, coloque lá assim, ó, exercícios com reagente limitante em excesso na estequiometria, vai aparecer uma infinidade lá, tá? Com um gabarito, inclusive, com resoluções pela internet, mas dá uma olhadinha de novo e tendo dúvidas, né, mande na tutoria, ou, né, sei lá, enfim, né, converse com a gente, vá lá no Facebook também, né, eu montei o Facebook para vocês, Eduardo Moraes Araújo, tutor, né, você consegue me adicionar lá, outra forma de contato, mas não deixe de visualizar e refazer esse exercício, que esse tipo de exercício cai nas suas provas lá da Uninter, né, pessoal? Então, tem que tomar cuidado com isso, tranquilo, galera? Então, as próximas aulas serão outros assuntos, tranquilo? Manda suas sugestões lá, não deixe de mandar. Até mais.